de oração, Pai. Abençoe então, meu Pai, agora a tua serva, a tia Celinha, meu Pai, que vai trazer a tua palavra. Abre nossa mente, nosso coração, que possamos, meu Pai, ouvir a tua palavra e colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Irmã Celinha. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Eu quero agradecer a irmã, Fernanda, que me fez o convite para estar aqui. Então, que Deus continue abençoando ela e que Deus continue abençoando os irmãos também. Quero parabenizar, porque parece que esse grupo está cheio de cantores. Todo mundo bem afinado. Gostei de ver os louvores. Eu queria... Os irmãos estão me ouvindo direitinho? Sim, eu estou ouvindo. Acredito que os irmãos estejam. Eu queria ler em Lucas. Lucas capítulo 18. Amém, irmãos? Posso ler? Amém. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disso, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte que me importune muito. E disse o Senhor: ouvi que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes farás justiça. Quando, porém, ver o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, irmãos? Vou fazer uma rápida oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por estar aqui na tua presença santa. Que não seja eu falar, mas seja teu Espírito Santo. O Senhor fala através da minha boca, Pai. Que o meu eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Porque tudo é teu, é de ti, para ti, por ti. E toda honra e toda glória é dada a ti, Pai. Que seja falado somente o teu querer e a tua vontade. Dá-me graça e repreende toda a ação do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu queria estar falando com os irmãos. Os irmãos estão me ouvindo direitinho? Sim. É porque eu sou nova nesse negócio de culto online, então eu fico com medo, talvez os irmãos não estão me ouvindo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que Deus tem falado no meu coração, que é perseverança na oração. Perseverança na oração. Por que nós temos que perseverar na oração? Assim como essa viúva, ela perseverou em pedir para esse juiz que fizesse justiça na causa dela. E esse juiz que não temia homem, não temia a Deus, não temia nada, fez justiça, porque tanto que ela pediu, tanto que ela insistiu, tanto que ela perseverou, assim também é o nosso Deus para conosco. Muitas vezes o Senhor testa a nossa fé, testa a nossa persistência, para ver se realmente nós queremos, para ver se realmente nosso coração está naquilo que nós estamos pedindo, ou se é somente passageiro, ou é somente fogo de palha, que nós não vamos perseverar. Então o Senhor testa a nossa fé. Então aqui Jesus disse, aquele juiz iníquo, ele ouviu o pedido daquela viúva e fez justiça para ela. Imagina o nosso Deus. Imagina Deus se não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite. Então o que o Senhor tem falado no meu coração é que nesses últimos dias precisamos orar. Precisamos ser perseverantes na oração. Por quê? Porque os dias são maus. Nós estamos em dores de parto. E não vai demorar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então é necessário que nós
perseveramos em oração. É necessário que nós estejamos ligados no céu. É necessário que a gente persevere no jejum. É necessário que a gente persevere na oração. É necessário que a gente persevere na santidade. É necessário que a gente persevere em buscar Deus em espírito e em verdade e se santificar todos os dias. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. E coisas difíceis estão para acontecer aqui no nosso Brasil. Dias maus estão chegando aqui no nosso Brasil. Deus vai guardar o teu povo, como aqui está escrito na palavra de Deus, aqui no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então o Senhor Jesus vai guardar muitos de nós aqui no Brasil, mas aqueles que estão orando, aqueles que estão jejuando e aqueles que estão clamando, porque o Senhor me disse que muitos vão ser pegos de surpresa. Então aqueles que não estiver orando, que não estiver jejuando, vão passar momentos difíceis. Mas por que momentos difíceis? Perguntei para o Senhor, por que Deus estava permitindo tantas coisas acontecerem? E o Senhor disse para mim, é porque é tempo. É tempo de conflito, é tempo de Deus recolher, é tempo das profecias se cumprir. Logo, logo é tempo de Senhor Jesus abrir os céus e vir buscar a sua igreja. Então é tempo de quê? É tempo de nós orarmos e buscarmos a Deus em espírito e em verdade sem cessar. Em todo tempo, constantemente buscando a Deus. Aqui no último versículo diz assim: diga-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, ele vai achar fé na terra? Fé para jejuar, fé para orar, fé para nos mantermos em santificação, fé para estarmos em comunhão com o irmão, fé para estarmos tomando santa ceia em santidade. Será que Jesus vai achar fé, amor e perseverança e perdão? Será que Jesus vai achar essa fé em nós? Porque para você perdoar, para você amar, para você estar em comunhão com o irmão, você precisa ter fé. Você precisa ter fé em Deus, sabendo que Ele vai te guardar, vai te proteger, vai te recompensar. Porque a palavra de Deus diz que todo mandamento se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo a ti mesmo. Então, quando a gente tem fé que Deus vai nos abençoar, vai nos recompensar, que nós vamos morar na glória com Ele, então a gente tem fé por amor a Deus, a amar, a perdoar, ao fazer o que é certo, por amor a Deus. Nós vamos dizer assim, nós abrimos mão da nossa razão, do nosso eu, por amor a Deus. E nós perdoamos o nosso irmão, e nós amamos o nosso irmão por amor a Deus. E nós temos fé. Por quê? Porque nós não vemos Deus, né? Mas nós temos fé que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, será que Jesus vai achar essa fé? Porventura achará fé na terra? Então, vamos guardar a nossa fé. Fé de amar, fé de jejuar, fé de clamar, fé de crer que daqui a pouquinho o Senhor Jesus vai vir nos levar para a glória. Tudo isso é pela fé. São coisas que nós não vemos. Então, que nós viemos guardar a nossa fé. O inimigo, ele tem trabalhado muito na vida dos cristãos, tirando a fé. Como que ele tira a fé? Tirando a comunhão. Quando o inimigo ele consegue entrar na união do cristão um com o outro, quando ele consegue dividir o cristão, ali ele já ganhou 50%, destruindo a fé daquele cristão. Então não deixamos o inimigo entrar com a desunião, com a contenda, com a divisão, com a separação no meio do povo de Deus. Quando o inimigo usar até mesmo o seu irmão do lado para te chatear, você vai fazer o quê? Você vai perdoar ele, você vai orar por ele, que é o que está escrito na palavra do Senhor. Para nós perdoarmos, para nós amarmos aquele que nos persegue, que nos maldizem. Então nós temos que amar, nós temos que perdoar, porque isso quebra o laço do inimigo, quebra a corrente do inimigo. E nós não vamos cair no laço da desunião, da contenda, da divisão, da separação. E outra, Deus não trabalha onde há contenda. Deus não trabalha onde há desunião. Então o Senhor está chamando a nossa atenção para a perseverança. Perseverar na fé, perseverar na união, perseverar na comunhão, na santificação, que é o que está faltando no meio do povo de Deus, que é a santificação.
O Senhor de uns tempos para cá vem conversando comigo sobre santificação, sobre abandonar coisas. Eu tive que jogar, olha, eu tirei muita coisa da minha casa, joguei filmes, coisas que não agradavam a Deus, filme da Marvel, esse tipo de filme. Nada de coisas banais, né, de pornografia, essas coisas. Graças a Deus nunca tive. Mas nós temos que viver em santidade. Tem coisas que não cabe a nós ficar assistindo. Coisa de bruxaria, de feitiçaria, de agressividade, de briga, de contenda. Joguei muitas coisas que tinha dentro da minha casa. O Senhor falou para mim, limpa a tua casa. Limpa a tua casa. Então tem pessoas que tem coisas guardadas dentro de casa que não agrada a Deus. Tem bebida guardada dentro de casa, tem cigarro, tem coisas de feitiçaria guardada dentro de casa. Limpa a tua casa, limpa a tua casa. Às vezes você não sabe o porquê que você está passando prova, porquê que você tem ressentimento, porquê que você tem mágoa, porquê que as coisas estão difíceis para você, porque tem coisa dentro da sua casa que não agrada a Deus. Tem DVDs, tem CDs, tem filmes, às vezes dentro da casa da gente, que só de ele estar lá já traz o espírito das trevas. Tem coisas que a gente tem dentro da casa da gente, coisas de vaidade, coisas excessivas, que já traz o espírito das trevas. Então, nosso Deus quer que nós nos santificamos, não só nossa alma, nosso espírito, mas nosso corpo pertence a Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Temos que consagrar nossa casa a Deus. Deus mora com a gente na nossa casa. Vamos tirar tudo que não presta dentro da nossa casa e vamos santificar a nossa casa. Tem gente precisando... Eu não sei o que Deus está falando, viu, irmãos? Mas Deus está insistindo nesse assunto. Tem coisa dentro de casa de cristão que está atrapalhando a bênção dele. Coisa de feitiçaria, coisa de bruxaria, coisa de guerra, de violência. Até de pornografia. Até de pornografia dentro de casa. Não sei quem é, mas o Espírito Santo sabe e com certeza a pessoa sabe que Deus está falando com ela. Limpa a tua casa. Às vezes tem bênção que não chegou na tua vida por causa de coisas guardadas dentro da tua casa. Coisas que você idolatra. Então limpa a tua casa. Não é só a casa coração, não. É a casa tijolo também. A nossa casa tijolo é consagrada a Deus. Tudo que é nosso é consagrado a Deus. Os nossos animais, os nossos móveis, tudo é consagrado a Deus. Então nós não podemos colocar coisa dentro da nossa casa que não agrada a Deus. Temos que colocar coisa dentro da nossa casa que agrada ao Senhor. Irmãos, eu vou falar tudo que Deus está mandando eu falar. Amém? Amém. Por quê? Eu já falei para Deus, tipo assim, para ele colocar uma palavra na minha boca, tipo assim, olha o anjo, pega o anjo está aqui hoje, não sei o que, aquela palavra de vitória, aquela palavra que Deus hoje traz milagre, mas Deus já falou que é assim, que é uma palavra de exortação, que Deus me usa na palavra de exortação, que é o que vai levar os crentes para o céu. Porque hoje em dia tem muita palavra, olha o anjo aí, pega o anjo aí, a tua vitória aí, não sei o que aí, porque é hoje que Jesus está aí, não sei o que, e a casa está suja, o coração está sujo, a mente está suja, Jesus está voltando e a pessoa vai ficar. Então o que vai levar o crente para o céu é a exortação. E o Senhor tem me falado muito sobre santificação. Então nós temos que nos santificar, não devemos ter nada dentro da nossa casa que não é nosso. Não sei se foi nesse grupo que eu contei esse testemunho, ou se foi num outro grupo, eu não lembro. Eu fui no cinema com a minha menina, então tem aqueles óculos de 3D, tem aqueles filmes, né? Tem os óculos 3D. Então sempre fica alguém na portaria para pegar o óculos 3D. Você deixa ele na mão da pessoa. E eu não tinha ninguém na portaria para pegar o óculos, então o que eu fiz? Não tinha ninguém para entregar, eu trouxe para casa o óculos. A minha filha trouxe, eu não trouxe. É aquelas coisas, todo mundo faz, né? O que tem? O porteiro não tá ali para pegar, não tinha como colocar lá, não sei o que. Só sei que acabei trazendo o óculos para casa. E eu tava no culto, e eu tava lá no culto e adorando a Deus, e eu te amo Deus, e eu te adoro Deus, e é tudo lindo, e é tudo maravilhoso, como que o Senhor é lindo, não sei o quê, e aquela glória de Deus, aquela coisa maravilhosa, sentindo aquela presença de Deus, aquele lugar maravilhoso. Do nada, eu ouvi a voz do Espírito Santo que disse assim para mim, devolva os óculos. Na hora, eu lembrei dos óculos do cinema, parece que
parece que o chão abriu, parece que caiu o céu na minha cabeça. No dia seguinte, eu nem lembro se é no mesmo dia, falei, meu Deus, eu sei que horas que é. Peguei os óculos e levei lá no cinema e devolvi pra moça. Falei, moça, ó os óculos, que é o dia que eu... Acho que não falei nada, eu só devolvi. Falei, moça, ó os óculos que é 3D aqui do cinema, tá? E quando eu devolvi os óculos, tinha um espírito atrás de mim, um espírito das trevas. Quando eu devolvi os óculos, ele fugiu, ele foi embora. Então tem coisa que nós não devemos fazer, que nós temos que vigiar, irmãos. Tem pessoas que têm coisa dentro de casa que não deve estar. Nós temos que ser prudentes daquilo que nós fazemos. Devemos ser honestos, sinceros e prudentes. E até na santificação, nossa, eu vou falar, as irmãs podem falar, irmã, está trazendo doutrina. Não, o Espírito Santo está mandando eu falar, então eu vou falar. Até na santidade das vestes, nós temos que nos santificar nas nossas vestes. Porque Deus quer o nosso corpo. O nosso corpo, a gente fala nosso, mas não é nosso. Nosso corpo não é nosso. Nosso corpo é emprestado. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E na palavra do Senhor diz assim, que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, eu destruirei. E quem que é o templo do Espírito Santo? Não somos nós? Nós não somos templo e morada do Espírito Santo? Como que a gente pega o templo e a morada do Espírito Santo e vamos fazer o que a gente quer com o corpo, que não é nosso? Vai fazer tatuagem, vai assistir pornografia, vai ficar assistindo coisa que não presta, sendo que o corpo não é nosso, contaminando aquilo que não é nosso, é só emprestado. Como que a nossa casa não é de Deus? Deus não mora conosco? Deus mora conosco? Deus mora conosco, mora? A nossa casa também não é de Deus? Se na casa de Deus nós vamos bem vestidos, por que quando a gente chega em casa a gente quer ficar despido sem roupa? Sendo que Deus mora dentro da nossa casa. Quando a gente está na igreja, a gente tem reverência com Deus. Quando a gente chega na nossa casa, a gente não tem reverência? Quer dizer, a casa é minha, dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Então Deus não mora dentro da tua casa? Pessoa que fica despida dentro de casa, fica sem roupa, fica pelada dentro de casa, tá? Mas o Deus que você serve não está dentro da tua casa? A mesma reverência que nós temos na igreja com o nosso Deus, que a gente vai, tudo santinho, bonitinho, nós temos que ter dentro da nossa casa. E nós temos que ter na rua também. Nós temos que ter em todos os lugares. Então, tem muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos que vai perder a salvação por causa de falta de santidade nas vestes. Irmãos, há pouco tempo que Deus tem falado isso para mim. Porque há pouco tempo atrás, eu estava numa igreja que não tinha doutrina de vestes. Então, eu usava vestes sem doutrina, numa igreja sem doutrina de vestes, então eu me comportava daquela maneira. Eu sempre respeitei todos os lugares que eu estava. Eu fui 24 anos da Assembleia, e depois eu fui para outro ministério, fiquei bem pouco tempo lá, que não tinha doutrina nas vestes. O Senhor falou, você não vai ficar aí, eu vou te levar para outro lugar. Só que antes de ele me levar para esse outro lugar que tem doutrina nas vestes, ele conversou comigo. Ele me explicou, ele me mostrou, ele falou, ó, eu não quero isso, não quero essa roupa, não quero esse sapato, não quero roupa apertada, não quero roupa transparente, não quero roupa exageradas, não quero adorno exagerado. Não. Deus falou, ó, não quero, não é para cortar cabelo, não é para pintar cabelo. E Deus, eu falei, Jesus, mas não pode nada? O Senhor quer que eu seja mais santa que todo mundo? O Senhor falou, não, mais santa não, mas mais consagrada sim. Mais exemplo para as outras pessoas, sim. Mais santificada e separada, sim. Então você que está na frente de ministério, você tem que ser exemplo. Exemplo nas vestes, no comportamento. Porque aí nós que estamos na frente de trabalho e causamos escândalo. Ai daquele, é necessário que o escândalo venha, mas é daquele por onde vem. Então você que está na frente de trabalho, você tem que se santificar nas suas vestes, na sua forma de falar, no que você vê dentro da sua casa. Tudo isso você tem que ser exemplo, porque o Senhor vai cobrar 2 vezes mais de nós. Então, isso eu tenho colocado no meu coração. Eu tenho colocado no meu coração a santificação. Então, no começo foi difícil para mim, né? Porque eu tive que desfazer de tudo que eu tinha dentro da minha casa, de roupa, de sapato. O Senhor falou, não quero você com sapato de salto, não quero você com isso. Deus cobrou isso de mim. E tipo assim, às vezes você vai conversar com alguém e fala assim, mas Deus cobrou isso de você, mas ele não cobra de mim.
Ai, Deus cobra alguma coisa de alguém, mas não cobra do outro. Então, assim, tem que ter uma Bíblia para você e uma Bíblia para mim. Porque a palavra de Deus é a mesma. E o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, o que Deus cobra de mim, Deus cobra dos outros também. Então, nós temos que andar em santificação. Então, o que o Senhor tem falado no meu coração é perseverarmos em oração. Por quê? Porque os dias são maus. Jesus Cristo está voltando e o Senhor tem falado para mim que vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente não está preparado porque há de vir, não só no arrebatamento, mas porque vai acontecer aqui no Brasil, porque é tempo de conflito, é tempo de guerra. Faz uns 3 dias, eu já tive sonhos com foguetes dos Estados Unidos aqui, em cima da minha casa. Já tive, e há 3 dias eu tive um sonho, que eu estava na rua e eu ouvi a voz do Trump falando, ó, vamos jogar bombas em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E eu começava a gritar, eu falei o nome do presidente desse país, né, que tá aí. Ó, fulano, trouxe guerra pro Brasil, Irmãos, vamos nos preparar, vamos nos santificar, vamos jejuar, vamos orar, vamos parar com essas pornografiadas, vamos jogar essas coisas fora. Isso aí só vai levar você pro inferno, isso não edifica ninguém em nada. Só isso te traz pro pecado, só isso te afasta de Deus. Então vamos deixar essas coisas de vaidade. Nossa, porque eu sou linda, porque você é em Cristo. Nossa, se eu não passar um batom, não vou ficar bonita. Você é linda em Cristo. Você não precisa de nenhum tipo de adorno exagerado para ficar linda, porque você é linda como Deus te fez. Deus é linda como você te fez. Então a gente tem que se cuidar, mas sem exageros. Sem exageros, porque Deus não se agrada do excesso de vaidade, do exagero. A gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que ir no médico sim, mas sem exagero, sem vaidade exagerada. Muita gente vai ficar no arrebatamento da igreja por causa de vaidade exagerada. E quando eu falo de vaidade, não é só mulher não. Tem homens que é um exagero de vaidade excessivo. Então, nós temos que fazer tudo com ordem e decência, tudo no plumo, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então, igreja, ouve a voz do Senhor. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo, porque Ele me mostrou a verdade. Ele mostrou, você tem que se santificar, Jesus Cristo está voltando. E antes do Senhor me chamar a santificação, eu tive o sonho que eu estava dormindo e tinha outras pessoas do meu lado. E eu estava dormindo. Quando eu acordei com o som da trombeta. E eu falei, olha a trombeta suando. E a pessoa do meu lado falou assim, não é não, pode continuar dormindo. Eu falei, não, é a trombeta que está suando sim. E quando eu olhei, o meu corpo estava subindo. Já estava acontecendo o arrebatamento da igreja, eu dormindo. Mas eu estava em pecado? Não, eu só estava sem santificação na minha vida. Santificação nas vestes, santificação às vezes no comportamento. Eu sempre servia a Deus, sempre fui profeta pela misericórdia de Deus, mas estava sem santificação. Então, naquele dia, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu louvei, eu adorei, eu fiz isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. Iniquidade é tudo aquilo que não agrada a Deus. Iniquidade é você pegar o que não é teu e levar para tua casa. Pronto, isso aí já é uma iniquidade. Iniquidade é você ter pornografia guardada dentro da sua casa. Pronto, isso aí já é iniquidade. Então, irmãos, nós temos que nos santificar. Nós temos que nos santificar e abandonar essas coisas mundanas. Porque isso não leva ninguém a nada. Amém, irmãos? Então, é isso que o Senhor colocou no meu coração. E sobre santificação nas vestes. Então os irmãos se santifiquem, porque o Senhor tem me falado muito essas coisas. Só um minutinho, irmãos.